você que me assiste. É com alegria que nós começamos o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 19. O capítulo 19 eu dividi ele em duas partes. Então hoje nós vamos falar da primeira parte e no próximo estudo nós temos mais uma parte do capítulo 19. Combinado? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na sua santa presença para louvar, glorificar e bendizer o seu santo nome. Pedir perdão pelos nossos pecados e pedir ao Senhor que envie o seu Santo Espírito para estar conosco, nos orientar, nos fazer compreender cada detalhe desse estudo e colocar em prática em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, o capítulo de hoje ele começa com uma pergunta muito importante. É permitido ao homem divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo? Pergunta bastante interessante, né? E bastante atual também. Aliás, bem atual. Porque o que nós estamos tendo de divórcios é uma coisa assim de maluco. A cada ano vem aumentando mais. E infelizmente, né? Bom, claro que a resposta é não. Mas para nós entendermos melhor essa resposta, é necessário nós estudarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, de acordo com Isaías 28:10, nós precisamos aprender uma linha de cada vez. Uma linha mais de uma vez. Um pouco aqui, um pouco ali. É dessa forma que nós vamos compreender, então, a palavra de Deus. Então, vamos lá. Nós vamos pegar alguns versículos, né? Um pouco aqui, um pouco ali, para poder compreender. E eu linkei essa primeira parte de Mateus 19 com Gálatas 5, para a gente compreender melhor o que a palavra de Deus quer nos informar a respeito disso. Em Gênesis 1:27, está escrito: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já no nosso livro de estudo, Mateus 19, no versículo 6, diz assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui é bem claro, né? Bom, Paulo no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 15, ele diz assim: Se vocês estão sempre mordendo e devorando um ao outro, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. É lógico que aqui eu adequei para o casamento, para o cônjuge. O que na realidade é isso mesmo, né? Não tem como a gente vai se mordendo e a gente vai devorando um ao outro. Só que é lógico, a gente vai correr o risco de ser destruído, de um destruir o outro ou os dois se destruírem. Essa é a verdade. Lá em Êxodo 20:14, tem o mandamento que é claro: não adulterarás. Isso é mandamento. Isso serve para os dois. Voltando para Gálatas 5:16, Paulo diz: Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana
deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que quer dizer isso? Existe uma lei do Senhor, os 10 mandamentos, que foram criados por Deus mesmo, escritos pelo dedo de Deus, tanto por 2 vezes, né? Vocês podem estar olhando direitinho essa questão. E para que justamente as pessoas se adequassem ao que elas podiam ou não podiam fazer. Então, o povo, naquele momento, estava num desfecho muito profundo de rebeldia, né, contra os ensinamentos que Moisés trazia de Deus para eles. Eles se rebelaram e Deus precisou criar um mandamento, né, para eles seguirem. Então, esses mandamentos foi feito para pessoas que estavam em pecado. Se nós não estamos em pecado, a lei não tem nada a ver com a gente. Não é verdade? Se nós estamos obedecendo direitinho, por que nós vamos temer a lei? Por que nós vamos nos sentir pecadores perante aquela lei que foi criada? Não, de forma nenhuma. Ela é justamente para impedir que o pecador continue no pecado. Mas se nós não, no caso aqui, nós não adulteramos, a lei não é para nós, porque nós estamos seguindo direitinho. Deus planejou o casamento para unir 2 pessoas, para sempre. Portanto, o divórcio não faz parte dos planos de Deus. Se você é casado ou é casada, lembre-se sempre dos planos de Deus. Porque o casamento, ele é para sempre. Às vezes a gente pensa assim, meu cônjuge e eu não somos compatíveis. Não tem nada a ver um com o outro. O interessante dessa parcela que não tem nada a ver um com o outro é que lá no início teve alguma coisa a ver, né? Lá no início, a janela da alma foi uma ao encontro da outra. E tinha toda a compatibilidade do mundo. De repente, nós não somos compatíveis. Agora, um detalhe interessante. Quem garante que no próximo casamento, essa incompatibilidade vai tornar-se compatível até que a morte os separe? Às vezes a gente acredita tanto, né? A gente tem uma certeza tão grande que as coisas vão andar, vão caminhar. E passa 1, 2, 10, mais de 20 anos. E de repente, um dos cônjuges torna-se incompatível. Mas lá no caso dos fariseus, do capítulo 19, eles insistem. Então, por que Moisés autorizou o divórcio? Eles são bastante ousados, né? Lá no versículo 8 e 9 do nosso capítulo, do capítulo 19, está escrito assim: Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. O casamento é eterno. Agora, olha o que diz o versículo 9. E vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada
também comete adultério. Você viu, você prestou atenção? O que causa a incompatibilidade que você sentiu? Causou adultério. E o adultério, de acordo com a lei, ele não é aceitável. É pecado. E está escrito que se você cair, pecar em um, você é culpado de todos eles. Não esqueça nunca disso. O que eles queriam na realidade era justificativa para o divórcio. Eles não estavam nem um pouquinho querendo sugestões para resolver problema de casamento. Eles queriam justificar o divórcio. Né? O divórcio. Mas aí Jesus ainda fala. Por causa, no caso, o versículo 9, né? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua irmã ou sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Então, é adultério. A escolha você fez. Olha só o que diz Gálatas 19:20. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Presta atenção nos resultados da incompatibilidade que você sentiu. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Interessante assim, que as pessoas acham que feitiçaria é só você ir lá fazer aquelas coisas que, né? Vocês sabem do que eu tô falando? Não é não. É você, mulher, que seduz o marido da outra. Infelizmente. Uma vez eu eu li num negocinho lá de Moçambique, onde o pastor de lá estava dizendo: a mulher feiticeira é a mulher que rouba o marido das outras. Eu achei muito interessante, realmente é isso mesmo. Sendo o casamento um plano divino de longa duração, na verdade, os fariseus lá deveriam ter perguntado assim: mestre, algumas vezes é complexo demais, é difícil demais manter o casamento, devido a diversos problemas. Nesse caso, o que fazer para revitalizar o casamento? Essa deveria ter sido a pergunta, né? Aí vamos de novo para Gálatas. Gálatas 5, 22 a 25. Mas o Espírito produz esse fruto. Eu tenho certeza que a resposta seria essa, né? Ó, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Vamos falar sério? Uma casa que tem tudo isso aqui não tem compatibilidade. Na realidade, não é incompatibilidade. Eu diria que no caso é uma falta. Como que eu vou falar? De sabedoria. Uma falta de sabedoria, né? Por quê?
O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, cabe a obediência aos mandamentos dele, e o não adulterarás está lá nos mandamentos, e amar ao próximo como a si mesmo. Ou, quem é o próximo mais próximo da sua vida? É o seu cônjuge. É o seu cônjuge. A palavra de Deus ensina como que deve ser esse casamento, como que deve ser essa harmonia. E essa fala aqui de Gálatas é maravilhosa. Não tem como uma casa não ter amor. Não tem como uma casa não ter alegria, não ter paz. Não tem como não existir paciência entre vocês, cônjuges. Não tem, né? A amabilidade, a bondade é algo assim inexplicável. Tantos anos vivendo juntos, de repente, acabou. Não se faz nada para modificar. Não procura melhorar, agradar, tornar-se útil. Por quê? Versículo 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. É lógico, se você tem 10 anos de casados, 15 anos, 20 anos, 30 anos, a gente não é mais uma mocinha, um mocinho, bonitinha, bonitinho, inteirinho, inteirinha. E aí os olhos vai onde não deveriam ir. A palavra de Deus fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É necessário que você esteja em espírito sempre, para que esses desejos não caiam no seu eu. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Mas tem cônjuge que parece que o espiritual deixou de existir, passou a ficar chato, passou a ficar desagradável. Ai, eu quero conhecer outras coisas, eu quero mais. Incompatibilidade. Só que aí existe uma outra incompatibilidade. A incompatibilidade de estar no reino dos céus. Porque só verão a Deus aquele que for fiel, aquele que for obediente a Ele, aquele que tiver dignidade e caráter. Que o Espírito Santo possa conduzir a nossa liberdade e que a vontade da carne nunca supere a vontade do Espírito. Gálatas 5, versículo 13, para encerrar. Porque fomos chamados para viver em liberdade. Não a usemos, porém, para satisfazer nossa natureza humana. Ao contrário, usemo-nas para servir um ao outro. Que a sua dignidade, que o seu caráter sejam providos pelo Espírito Santo de Deus. Sejam pautados pela palavra de Deus. E que você tenha dignidade perante Deus e o seu cônjuge. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo.